Voltamos, continuam firmes e fortes aqui, né? Junto comigo, quero vocês junto comigo porque vamos rumo à aprovação. Sei que a matéria é difícil, sei que parece cansativo, parece não é cansativo, né? Mas eu quero vocês aqui, hein? Bom, o que a gente estava falando, pessoal? Da infração de trânsito, que é quando o condutor do veículo envolvido em um acidente deixa de prestar socorro quando podia fazê-lo, porque foi o que eu disse para vocês, se ele estava ali numa situação em que ele não podia prestar o socorro sem ele prejudicar a própria segurança, aí isso pode até ser considerado, deverá provar muito bem, né? Não é apenas uma situação assim, eu fui embora porque tinha gente querendo me agredir, porque essa situação muitas vezes é para tentar livrar ali a configuração de um crime de omissão de socorro, que a gente vai ver que isso, além de uma infração, como eu disse para vocês, é também um crime, e aí recebe a pena respectiva do crime, não apenas a penalidade aqui, a questão da multa. Outra situação, de tentar ali, de não tomar medidas para evitar possíveis problemas, para evitar perigo no trânsito por uma circunstância que você tenha causado, que a pessoa tenha causado ali em relação ao acidente, a vítima, a circunstância em que aconteceu. E esta situação também que falamos, tentar adulterar a cena do acontecido, né? Não vamos dizer de crime porque a gente não sabe se vai ser considerado um crime ou não, se vai ter ali uma apuração posterior de uma legítima defesa, enfim. Mas alterar a cena do acidente, o que pode comprometer o trabalho da polícia e da perícia. O que vai acontecer? Já vamos ver qual vai ser a penalidade imposta a essa infração. Ainda, deixar de adotar providências para remover o veículo do local quando determinado por policial ou agente de autoridade de trânsito. Ou seja, já chegou a autoridade ali de trânsito e determinou que deva ser removido o trânsito. A pessoa que se envolveu no acidente com vítima não o fez. Também vai infringir aqui nessa infração. Por último, deixar de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Tudo isso aqui vai ser considerado o quê? Infração gravíssima. Qualquer destas situações, certo? Não são todas elas, mas qualquer uma delas que venha a acontecer, o infrator vai ser considerado, vai receber as penas ali de uma infração gravíssima, vai pagar uma multa de 5 vezes e vai ter suspenso o seu direito de dirigir em decorrência disto. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação, ok? Isso é muito importante. O que mais, pessoal? Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Então, aqui é uma situação diferente, porque não significa que a pessoa, aqui a gente falava do condutor envolvido em acidente de trânsito com vítima. Aqui é aquele condutor que foi solicitado pela autoridade de trânsito ou por algum dos agentes de trânsito que prestasse socorro à vítima de um acidente e não o fez. Não o fez, sei lá eu por quê. Vai ser considerado uma infração grave e a penalidade imposta aqui vai ser a multa. Né? Então, um pouco, digamos assim, mais leve do que a anterior, porque não constitui aqui que a pessoa estava envolvida no acidente. Então, por isso que a penalidade imposta é um pouco mais branda, vamos dizer assim. Outra infração prevista no artigo 178. Deixar o condutor envolvido em acidentes sem vítima de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Também é diferente deste daqui, que era de adotar medidas para remover do local, porque aqui, mais uma vez, é a pessoa envolvida em acidente com vítima. Então, aqui no 178, é aquele condutor envolvido o quê? Em uma colisão em que não haja vítimas e que, porém, não toma as medidas para remover o seu veículo do local em que se envolveu no acidente. Isso, diferente, então, mais brando também, é considerado uma infração média e a penalidade vai ser de multa, certo?
Artigo 179. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado. Então, é uma outra infração, desde que a pessoa não faça o reparo, salvo ela demonstrando que estava impedida de fazê-lo, certo? Que não tinha nenhuma possibilidade de fazê-lo, a remoção e, além de tudo, demonstrando que estava devidamente sinalizado, porque se não estiver devidamente sinalizado, é óbvio que ela já vai incidir na infração, certo? Porque isso também pode impedir a fluidez do trânsito e pode ocasionar outros acidentes. Se a pessoa simplesmente para o carro na via porque furou o pneu e não toma as medidas necessárias, colocação do triângulo, o distanciamento, os devidos avisos, ela também vai responder, certo? Neste caso, na infração prevista no artigo 179, se for pista de rolamento de rodovia e vias de trânsito rápido. Prestem atenção que aqui é uma circunstância específica por ser uma pista de rodovia ou uma via de trânsito rápido. Vai ser considerada uma infração grave e a penalidade de multa. A medida administrativa vai ser a remoção do veículo do local, ok? Se for nas demais vias, que a gente já viu aqui a classificação das vias, que vocês vão ver aonde, no anexo 1, que a gente já combinou, né? Nesse caso vai ser uma infração leve e a penalidade de multa, ok? Artigo 180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Acredito que vocês lembrem, porque a gente já mencionou isso brevemente lá no início, né, que era uma obrigação do condutor observar sempre que o veículo estivesse com as condições técnicas adequadas e que tivesse combustível suficiente para chegar no seu local de destino. Isso constitui o quê? Uma infração média, cuja penalidade vai ser uma multa, ok? E a medida administrativa vai ser a remoção do veículo, certo? Então, nessa circunstância, também a pessoa responde por uma infração. Artigo 181. Estacionar o veículo nas esquinas, isso é muito importante, né? E a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Então, quando a pessoa estaciona na esquina ou nessa circunstância de não observar a distância de 5 metros do alinhamento da via transversal, vai ser o quê? Uma infração média, cuja penalidade vai ser a multa e a medida administrativa vai ser de remoção do seu veículo. Ok? Afastado da guia da calçada do meio-fio, de 50 centímetros a 1 metro, ou seja, se a pessoa estacionar com uma distância grande do meio-fio, que seja uma distância de 50 centímetros a 1 metro, ela também vai ser considerada infratora, mas aqui vai ser uma infração leve, cuja penalidade é a multa e a medida administrativa é a remoção do seu veículo. Ok? Então, não podemos nos esquecer que isto também é considerado uma infração, né? Às vezes a gente estaciona longe, acha que tudo bem, não é tudo bem, porque é uma infração de trânsito. Mais uma das listas das nossas infrações. Artigo 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida. O que é isso? O abuso de velocidade, que também é muito comum para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias. Lembram-se dos quadrinhos verdes, quando falava qual era a velocidade das vias arteriais, das vias de trânsito rápido, das vias de trânsito local? Agora cabe voltar lá para dar uma olhada, né? Então, quando isto acontecer, quando a pessoa não observar as velocidades, como vai ser? Isso aqui é muito importante, porque isso vai ser medido de uma forma um pouco diferente. Por quê? Quando a velocidade for superior à máxima em até 20%,
Então, a gente tem aquelas velocidades máximas lá no quadro, que eu falei com vocês logo no início da aula. Quando for superior em apenas 20%, né? Então, superior à máxima em 20%, vai ser o quê? Uma infração média, cuja penalidade vai ser uma multa, ok? Ok. Quando a velocidade for superior à máxima em 20%, em mais de 20% e até 50%, então, portanto, maior do que os 20% previstos aqui no inciso 1 e inferior a 50%, ou seja, quando for superior a 20% e menos de 50%, além da velocidade permitida na via, vai ser já, aqui já, uma punição mais grave, né? Então, é uma infração considerada grave e a penalidade vai ser uma multa, assim como no caso anterior. Mais pontinhos na carteira e tudo aquilo que a gente já sabe como consequência. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, portanto, ultrapassou esse limite aqui dos 50% previsto no inciso 2, nesse caso, a infração bem pior, já é graduada de forma gravíssima e a multa vai ser de 3 vezes, acompanhada da suspensão imediata do direito de dirigir e a apreensão do documento de habilitação. Então, vocês percebam que a consequência aqui é bem mais grave. Por quê? Porque o sujeito ultrapassou a velocidade em muito, em mais de 50% do que aquela velocidade permitida na via. Então, a consequência também tem que ser mais grave. Então, além de ser considerada uma punição gravíssima, ou melhor, uma infração gravíssima, ele vai pagar a multa de 3 vezes o valor. Ele vai ter suspenso imediatamente seu direito de dirigir, bem como vai ser apreendido seu documento de habilitação, ou seja, Baubau vai ficar um tempo ali sem poder conduzir veículo nenhum, ok? Também acho de grande valia, de grande importância que vocês estudem esse artigo 218 em relação às infrações de velocidade. Decorem esses percentuais, porque acho que podem ser muito bem cobrados na nossa prova. Penalidades. Opa, aqui tem uma questão importante, mas a gente já faz o devido destaque. Quais são as penalidades aplicáveis no Código de Trânsito? Já falamos de algumas delas, né? Já vimos ali as infrações e qual é a sua respectiva penalidade. Bom, quais são? Vamos lá. Estão no artigo 256, era isso que eu queria dizer para vocês. A advertência por escrito, que é mais branda, numa situação mais ali que a autoridade de trânsito pode constatar, dá apenas uma advertência e ali morreu a situação. Multa. Suspensão do direito de dirigir. Já vimos sobre isso aqui. Apreensão do veículo. Já vou explicar para vocês que, na verdade, eu nem vou destacar porque eu vou voltar aqui para vocês entenderem uma particularidade, já que vocês observem ali que esta penalidade foi revogada. Vou até colocar um destaque aqui em vermelho, porque eu queria falar com vocês, porque eu acho que isso pode ser cobrado também. Então, vamos pôr aqui um asterisco que a gente já volta para falar dessa situação aqui de apreensão que foi revogada. Cassação da carteira de habilitação. Já vimos isso, já vimos que a carteira pode ser cassada e a pessoa fica ali impedida de dirigir por um tempo. Cassação da permissão para dirigir. Também já vimos que isso pode acontecer. A permissão, lembrando que é aquela provisória, aquela autorização provisória que a pessoa tem logo no primeiro ano em que ela vai tirar sua habilitação, né? Então, naquele primeiro ano, ela tem a permissão para dirigir e que também pode ser cassada, assim como a carteira de habilitação. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Então, em determinadas circunstâncias, em determinada infração, pode ser determinado que o sujeito frequente um curso de reciclagem obrigatório, ok? Importante. O que eu coloquei aqui embaixo, aqui estava escrito um importante que infelizmente a tabelinha comiu. Mas o que eu quero dizer aqui na parte do importante que é de grande destaque para vocês? A aplicação de todas essas penalidades previstas aqui neste quadro não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito conforme disposições de lei. Isso está no parágrafo 1º do artigo 256. O que é isso, gente?
a questão é a seguinte: responder com essas infrações de trânsito não significa que a pessoa não possa vir responder por um crime. Ou seja, talvez o sujeito responda aqui, eu falei isso para vocês, no caso de deixar de prestar socorro em acidente com vítima no qual a pessoa esteja envolvida. Ela pode responder, além de tudo, também pelo crime de omissão de socorro, e aí ela vai ter uma pena. Uma pena que vai ser cumprida, que vai ser ali determinada no âmbito do Código Penal. No âmbito, se for um crime estabelecido, como a gente vai ver aqui da omissão de socorro, vai ter uma pena estabelecida ali na lei própria, no caso aqui no CTB. Então, isso que significa que, mas eu vou responder por tudo isso? Sim, se você praticou uma infração, aliás, teve uma conduta que constitui tanto uma infração quanto um crime, você vai responder nos dois aspectos. Então, você vai ter possivelmente, se configurado, você vai pagar multa, você vai ter ali a infração compatível com a pontuação correspondente e você também vai responder por uma pena. Por quê? Porque o parágrafo 1º é claro ao dizer que estas penas não elidem, não afastam as penas possíveis de um crime. Aqui essas penalidades são administrativas, elas são no âmbito da legislação de trânsito. Se essa conduta, além de uma infração, constituir um crime, a pessoa também vai receber uma pena decorrente deste ato ilícito penal, ok? Se não constituir um ilícito penal, é claro, ela só vai sofrer a infração, ou melhor, ela só vai ser considerada infratora nos termos do Código de Trânsito e vai responder com alguma dessas penas que venha a ser fixada de acordo com a conduta, ok? A imposição de penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivas de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor. Parágrafo 3º, ou seja, tudo o que acontecer quando a pessoa infringir em qualquer uma destas normas vai ser comunicado ao órgão de trânsito, inclusive quando, do momento de fazer o licenciamento do carro, o proprietário do carro, se ele tiver infringido em alguma dessas infrações, terá que arcar com estas multas e com as consequências dela decorrentes, porque isso já vai ter sido comunicado ao órgão de trânsito. Pessoal, aqui sobre a apreensão do veículo, o que eu queria conversar com vocês? Apenas uma passagem rápida do porquê. Deixa eu só ver se eu coloquei isso para vocês no slide seguinte. Não coloquei. Então, o que acontece aqui? Vocês percebem que a apreensão do veículo, ela foi revogada pela Lei 13.281 de 2016. E hoje prevalece o quê? Prevalece a possibilidade de remoção, que foi trazida aqui por esta lei. Inclusive, todas as vezes que a gente falou sobre a possibilidade de uma medida ser aplicada, a medida foi de remoção ou retenção. Vocês devem lembrar que a gente sempre falou de uma ou de outra. Vou explicar isso depois para vocês lá na frente, a diferença entre remoção e retenção. Por que foi retirada a apreensão? Por que foi revogado? Porque a apreensão era considerada uma pena. Uma pena em decorrência de uma infração. E isso causava um certo problema, porque por ser uma pena, deveria ter um processo, antes de se aplicar a pena, deveria o condutor sofrer um processo e que, neste processo, ele deveria poder exercer o seu direito à ampla defesa ou ao contraditório. Ou seja, ele deveria ali ter a chance de poder se defender, de poder produzir provas, de poder demonstrar amplamente ali a situação. Por quê? Porque a apreensão é considerada uma medida, uma pena. Ela tem natureza de uma pena e não de uma penalidade administrativa. Então, também, por conta disso, a penalidade administrativa, como a remoção, ela é aplicada num procedimento administrativo mais simples. E muitas vezes não há esse desenrolar do contraditório e da ampla defesa. O carro simplesmente é removido, porque a pessoa praticou alguma dessas infrações, e aí, a partir daí, a pessoa tem que responder, ela não tem a chance de responder, ela é notificada, ela pode até apresentar um recurso, mas não há essa amplitude de possibilidades de se defender, de apresentar, de repente, testemunhas para serem ouvidas. Então, não era compatível a apreensão como uma pena, porque não permitia o desenrolar todo aí de um processo para, posteriormente, se chegar na aplicação desta pena. Então, por conta disso, foi modificada isso aqui para
Prevalece, então, que pode haver a remoção do veículo, mas não mais a apreensão. Porque a remoção, sim, é uma medida, uma penalidade aplicada em âmbito de um procedimento administrativo e não uma pena. Ok? Então, aí realmente não ocorre o contraditório e a ampla defesa desse jeito, como a gente costuma dizer, quando há aplicação de pena. Pessoal, vou fazer uma pausa e a gente retorna em breve para falar mais um pouquinho sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Até daqui a pouco.